Glória a Jesus. Daqui do meio, né, irmão? Fica melhor que Deus. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Não é fácil não, eu vou estar aqui na frente. Aleluia, Deus. É responsabilidade mesmo. Jesus amado. Podem ficar sentados, você ficar em pé. Glorifico a Deus pela vida de todos. Amém. De todos mesmo. Né? Pela vida de minha mãe. Pela vida de minha esposa Grace, pela vida de minha filha. Por todos. Né? E eu posso dizer, se preocupa não, que eu sou assim mesmo, sou meio chorão às vezes, assim, até mesmo quando Deus me toma assim, mas eu posso dizer que hoje também se cumpre algo que Deus prometeu na minha vida. Glória a Deus. E por amor dele que eu estou aqui. Glória a Jesus. Oh, aleluia. É um ditado que Deus me deu, né? E Eliezer, o irmão Eliezer sabe disso. Deus manda e Ele mesmo faz. Aleluia. Se eu estou aqui é porque Ele tem que fazer algo. Não é porque eu estou mandando. É porque sem Ele aqui, meu irmão, não sou ninguém, não sou nada. E a gente vamos para essa amada igreja que abre o livro de Êxodo. Pode ficar sentado, irmão. Vamos fazer um culto bem, né? Não fica à vontade, né? Você vai fazer com isso. Êxodos, capítulo 1, versículo 12. Êxodos, capítulo 1, versículo 12. Depois vamos ler o capítulo 2 e algum versículo em diante. Vou ler aqui. Êxodos, capítulo 1, versículo 12. Vou ler para a gente ganhar tempo. Mas quanto mais os egípcios afligiam o povo de Israel, tanto mais se multiplicava e se espalhava, de maneira que os egípcios se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Capítulo 2, versículo 3 em diante. Capítulo 2, versículo 3 em diante. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou para ele uma arca de jugos e revestiu de betume e pés. E pondo nela o menino, colocou entre os jugos à margem do rio, e sua irmã postou-se de longe para ver o que lhe aconteceria. Vamos para o versículo 6. Capítulo 2, versículo 6. E abrindo e viu a criança, e eis que o menino chorava. Então ela teve compaixão dele e disse: Este é um dos hebreus. Versículo 7. Então a irmã do menino perguntou à filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma ama entre as hebreias, para que crie este menino para ti? Versículo 8. Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Amém? Amém? Amém. Me ajude, Deus, porque não é fácil não, né? Então aqui eu vou tentar ser assim, breve e tentar explicar da melhor forma possível como Deus falou comigo nessa passagem. Estava eu meditando e Deus falando comigo tremendamente, né? E para quem não me conhece, só quem não me conhece, faz assim como, só para quem não me conhece. Sem moral. E para quem me conhece, faz assim como. Glória a Deus. Glória a Deus, né? Não sei se algumas pessoas já sabem que eu, né, passei por lutas. Eu vou aqui falar só resumir um pouco. Meu irmão Eliezer sabe que a gente já andava mais junto assim. E verdadeiramente não era para eu estar aqui. Aqui, não era hoje, mas talvez não era para eu estar aqui nessa terra, mais em vida. Mas Deus quebrou o laço e me ajudou mais uma vez. Eu passei por um problema tão grande na minha vida uma vez que eu pensei que eu ia surtar. Eu pensei que não ia ter mais chance. Eu pensei que o inimigo ia prevalecer, mas ele não prevaleceu, porque Deus foi melhor na minha vida, né? E eu passei por um problema psicológico, cheguei a tomar até remédio que
que se der um elefante, o elefante dorme. Diazepam, tarja preta e um outro é remédio. Isso que eu conto aqui é para a glória de Deus, né? Para o nome do Senhor Jesus ser glorificado em nossas vidas. E aí eu tive problemas, e aí foi gerando mais problemas, e aquele problema gerou uma síndrome do pânico, síndrome do medo, né? E aí todas as minhas irmãs ajudaram em oração, minha mãe sabe o que eu passei. Foi por algo espiritual, luta espiritual que Deus queria me libertar. E Deus foi movendo e fazendo da forma dele. Eu ali clamava no Senhor, Deus, porque eu estou passando por isso. E eu tinha medo de tudo, meu irmão. Tinha medo de sentar. Quando eu sentava, eu tinha medo de levantar. Eu não quis comer, não queria mais tomar banho, tinha medo de dormir. Quando chegava às 6 horas, eu tinha medo. Eu chorava do nada. Então aquilo foi acarretando. E o inimigo, com as mentiradas dele, dizendo que eu ia morrer. E isso já faz 4 anos. E eu estou vivo para a glória de Deus. Glória a Deus. Né? E eu fui vindo ali, me levaram até para o hospital, porque meus parentes sabiam que eu não estava mais dormindo. E estava sem vontade de comer, estressado, chorando e tal. Tiveram que me levar para o hospital. E eu fui para o hospital, tem coisa que eu não lembro mesmo, porque tem um tempo e tem coisa que a mente estava meio turbada, então eu não lembro muito detalhe. Então chegou, tomei remédio e tal, e fiquei ali no hospital. E eu orava para Deus, não conhecia Deus ainda assim tão tremendamente como eu conheço, como Deus responde assim como hoje. Mas eu fui pedindo a Deus, Deus, tira isso. E o inimigo disse, mentiroso como ele é, dizendo que eu ia morrer em 3 dias. Já fazem 4 anos que eu estou aqui para a glória de Deus. Então, o que o inimigo tentou falar para você, se preocupa não, ele é mentiroso, não vai acontecer. Vai ser um Deus verdadeiro. E aí eu vim para casa, fiquei no hospital, esse hospital Mário Leal, e aconteceu algo tremendamente na minha vida ali. Eu disse para o Senhor, Senhor, eu só vou contar este detalhe uma vez que o Senhor, não porque eu queria, não que eu mereço, mas para o nome de Deus ser glorificado na minha vida, nas nossas vidas. Eu disse, Senhor, eu só vou contar esse detalhe, e para você ver que eu consegui guardar isso até hoje, nem minha mãe sabe. Estava eu dormindo, Carlos. Aí quando foi uma manhã, eu acordei e eu estava deitado de barriga para cima, dormindo, e estava cantando um louvor tão tremendo, tão bonito, que até hoje arde meu coração, né? Era de Gerson Cardoso, Refrigério. E quando eu acordei, eu vi aquela neblina no meu quarto, no quarto de minha mãe, de meu pai, porque eu temia até dormir no meu quarto. Ele tinha que dormir depois de quase 28 anos no quarto de minha mãe e de meu pai, porque eu tinha medo de dormir no meu quarto sozinho. Bendito é o poder do Filho de Deus. Eu dormia no quarto com minha mãe, com meu pai e até com minha irmã. E aí eu fui, acordei, aquela neblina, aquela glória e aquela paz. Glória a Deus. E eu via como hoje um homem do meu lado dobrado, não estava de joelho, estava com as pernas dobradas, sentado, dobrado, não estava de joelho. E eu assim, deitado, olhando para ele, não conseguia ver as feições dele, ele de vestes brancas. E eu olhava assim, eu sentia outro homem de veste branca em pé. E eu olhava assim para ele e eu dizia, meu Deus, quem são esses homens aqui no meu quarto? Aquela neblina, aquela nuvem. E aí eu olhava e dizia, meu Deus, quem é esses homens de branco? Eu sentia que esse era o guardião desse homem de carne. E quando eu olhava para ele, eu dizia, meu Deus, quem é esse homem? Nada me falou, nada, nome, mas eu sentia que o que estava aqui era Jesus. Aleluia. E o que estava aqui era um anjo que estava com Jesus. E eu não entendi aquilo. Então ele passava a mão na minha barriga, eu deitado, eu olhando assim para ele, uma paz. E ele dizia assim, para o anjo que estava desse lado,
ele vai ficar bom. Glória a Deus. Ele vai ficar bom. E passava a mão na minha barriga e ele falava uma língua que eu não entendia até hoje. Ele só falou essa língua e eu entendi. Ele vai ficar bom. Mas a língua em oração, não sei o que ele falou, ou era em aramaico ou era em hebraico. Eu só sei que era a língua que Jesus falava. Porque se era, eu tinha certeza, o Espírito me testificou que era Jesus e um anjo que estava ali do lado. Engraçado que eu sentia como se esse anjo estivesse guardando Jesus. Não sei que mistério é esse. E quando eu abri o olho mesmo, de verdade, eu já estava com o olho aberto, mas quando eu fui acordando aquela neblina, eu levantei, não tinha ninguém no quarto. Eram 6 horas, 7 horas, um louvor tocando, e eu ali, eu chorando. Disse, meu Deus, o que foi isso que aconteceu comigo? Eu não entendia nada de visão espiritual. Não sabia o que era visão espiritual, não sabia o que era revelação, eu não entendia profundamente a Bíblia, não li a Bíblia, novo convertido, passei por essa etapa. Então ali eu disse, meu Deus, que coisa tremenda, eu disse, Deus. Aí Deus foi trabalhando comigo e hoje eu estou aqui para a glória de Deus. E ele disse, Senhor, eu vou botar isso no púlpito só para teu nome ser glorificado. Aleluia, Deus. Sempre quando ele se levanta para o céu de Deus. Glória a Deus. Eu estou aqui vivo e dizer que o inimigo é mentiroso. Aleluia, Pai. Então, como lemos aqui, meu irmão, Êxodo, Deus falou tremendamente comigo. E eu quero que a igreja, eu vou ler o tema da mensagem, dizendo assim. E a amada igreja espero ler e depois nós vamos repetir, mas com fé mesmo. Aleluia, Deus. Eu vou ler e depois a igreja repete. O que desceu pelo rio não se perdeu, porque Deus está vendo e trará de volta as suas promessas. Aleluia. Vamos repetir. O que desceu pelo rio não se perdeu, porque Deus está vendo e trará de volta as suas promessas. Aleluia. Aí eu estava lendo essa palavra, Deus falando comigo que muita gente tem visto aqui fala primeiramente que o povo de Israel era afligido pelo povo dos egípcios. E dizia que quanto mais Faraó castigava o povo de Israel, e quanto mais ele afligia, mais o povo de Israel se multiplicava, de tal maneira que o próprio egípcio se cansava. Ele amedrontava o povo de Israel, mas o povo de Israel não parava de glorificar a Deus, não parava de crescer. É exatamente assim como muitas vezes acontece no nosso meio. Não podemos deixar que o inimigo prevaleça em nossas vidas, né? Que o inimigo é astuto, ele coloca desânimos, ele coloca vários empecilhos, né? Frieza espiritual. Eu estou achando maravilhoso com a quantidade dos membros aqui. Era para estar mais cheia. Era para estar mais cheia, né? Mas ninguém sabe o porquê que os outros membros não puderam vir. Não vieram ou não puderam vir, né? Então, para que nós venhamos abrir os olhos, né? Porque o inimigo tem várias artimanhas, né? E a Bíblia fala que o povo de Israel, ele multiplicava e se espalhava, de tal maneira que quando o Faraó ficou sabendo disso, ele arquitetou um plano dizendo que ia matar. Disse, então vamos fazer o seguinte, vamos acabar com as crianças, porque das crianças que geram promessa, que ia gerar uma promessa que talvez um rei viria, um príncipe viria para salvar o povo de Israel da mão do Egito. Então o Faraó atentou em seu coração acabar com aquelas crianças. Deu ordem às parteiras, disse, quando nascer as crianças, pega os meninos e mata, deixa só viver as meninas. Misericórdia, por tempo já não. Aí deixa só viver as meninas. Aí a Bíblia fala que as parteiras por assim não fez por temer a Deus. Diz que elas ainda conseguiu desfazer da ordem de Faraó. Disse não, nós não fizemos porque tememos a Deus. Engraçado que quando eu li isso aqui, que as parteiras porém não fizeram a ordem e o decreto de matar as crianças, Deus falou comigo, mas não é essa mensagem não. Deus falou comigo tremendamente, né? Vemos aí a lei do aborto agora. E Deus falou comigo, filho,
E as parteiras assim não fizeram porque temiam a Deus. Coitado desses homens que estão ali fazendo essa lei de aborto. Tenham pena deles, porque Deus vai cobrar. E a Dilma vai lá e assina. Se assinar, vai pagar quem assinou, quem concordou, quem está concordando, quem acha bonito, quem acha que ele deve fazer. Pois bem, então aí as parteiras não fez, e o Faraó dá uma segunda ordem, diz assim: agora pega as crianças, já que vocês não mataram, pega as crianças e joga no rio. Deixa descer para o rio que a água vai afogar, vai matar. As parteiras aí temeu a Deus. Aí no capítulo 20, então ordenou o Faraó a todo o povo, dizendo: a todos os filhos nascerem lança no rio, mas a todas as filhas deixa viver. A Bíblia fala no capítulo 2, versículo 3, que a mãe de Faraó, ou a mãe de Moisés, que se chama Joquebede, assim ela conseguiu segurar ainda a criança por 3 meses. Mas como não conseguiu segurar a criança por 3 meses, no quarto, ela resolveu pegar a criança, botar no cesto, armar a criança, colocar pés, colocar betume e colocar nas margens do rio para que o rio levasse a criança. Aí, eu já estou pregando, né? Eu já estou pregando. Aí, a irmã de Moisés, estrategicamente, olha como Deus faz. Deus é estrategista. Colocou a irmã de Moisés ainda não tinha um nome. Moisés estava descendo pelo rio, Deus colocou a irmã de Moisés para olhar aonde a criança ia. Ela olhou e sabia que a filha de Faraó ia descer e se banhava, ia descer para se banhar no rio. A irmã de Moisés foi até então encontro a filha de Faraó. Aí a filha de Faraó, avistando a criança, disse: pega e traz a criança para cá. Quando trouxe a criança, estrategicamente, ela também não disse que era irmão dele. Ela ficou caladinha. E Deus já agindo na irmã de Moisés, para que a promessa não descesse pelo rio e não se afogasse. Aleluia. Muitos de nós, às vezes, olhamos e vemos as promessas descer pelo rio, com tantas ameaças do inimigo em nossas vidas. Mas Deus vai trazer de volta, está trazendo de volta todas as promessas. E aparentemente aquela criança tinha caído em mãos erradas, porque a filha de Faraó ia se banhar no rio. Viu a criança, a qual o pai dela tinha dado ordem para que matasse. Ela se comoveu. A Bíblia fala que ela, quando viu a criança chorando, ela se comoveu de paixão, né, com a criança, e disse logo: esse certamente é um filho dos hebreus, porque os hebreus nasciam formoso. E ali a Bíblia fala que Moisés nasceu formoso, bonito, né? E aí a filha de Faraó disse, a irmã de Moisés disse: minha ama, quer que eu vá chamar entre as hebreias para que crie este filho? Aí a filha de Faraó disse: pois bem. Aí no capítulo 7 diz assim: e a irmã do menino perguntou: queres que eu vá chamar uma ama dentre as hebreias para que crie este menino? Versículo 8: respondeu-lhe a filha de Faraó: vai, pois. A moça chamou a mãe do menino. A moça chamou a mãe do menino. Ou seja, aquela promessa que tinha descido pelo rio, aquela criança que talvez o inimigo disse assim, acabou para ele. Aquela promessa que o inimigo disse assim, vai afogar, vai morrer, vai se afogar, vai acabar com suas promessas. Deus estrategicamente colocou Miriam posicionada para ver onde ia aquela promessa. Aleluia, Deus. E aí aparentemente, eu disse: meu Deus, aparentemente essa criança caiu em mãos erradas. E não caiu em mãos erradas, porque era o propósito de Deus também. E quando ela pega aquela criança, ela estrategicamente disse: eu vou ficar calado, porque se eu falar que talvez que seja meu irmão, ela vai matar.
Ela ficou calada, não disse que era irmã dele, chamou a própria mãe que tinha colocado a promessa no rio para descer. Aleluia, Deus. A própria irmã viu a mãe colocando o filho para com que o mar apagasse aquela promessa que era a vida de Moisés. Ela foi até a filha do rei que tinha dado ordem para matar aquela criança. Ela pegou e a promessa retornou para aquela mãe. Eu disse, meu Deus, como tu é maravilhoso. E Deus falando aqui no meu coração que existe uma proteção para as suas promessas. Ela não vai molhar, não vai se acabar, não vai afundar no rio. Em nome de Jesus. E muitas vezes vimos esse rio, talvez passamos, quem não passa por luta, passamos por muita luta, meu irmão. Muita luta. E Deus fez com que aquela criança voltasse para a própria mãe. Talvez aquela irmã, quando a filha de Faraó pediu para chamar a mãe, quem sabe ela saiu pelo caminho correndo e disse, agora eu vou dar uma notícia para minha mãe, porque a promessa voltou para ela. Aleluia, Deus. E saiu correndo pelo caminho, e eu penso que quando ela batia na porta, dizia, mãe, eu tenho uma notícia para você. E a mãe aparentemente ainda chorava, né? Qual é a mãe que perde um filho que chora um dia só, uma semana só? Perdeu um filho, chora vários dias, chora aquilo pela vida toda, né? Uma promessa ali, né? Então quando ela bateu, creio eu que bateu na porta de casa, mãe, venha ver, e a mãe ali não entendia nada, porque aquela menina estava na alegria, a mãe chorando porque tinha colocado o filho para descer pelo rio abaixo. E ela bateu ali, eu penso que ela bateu na porta de casa, mãe, ele voltou, ela voltou. E a mãe dizia, minha filha, como? Voltou quem? Quem que voltou? E a menina dizia, penso eu, a tua promessa voltou, está batendo a sua porta. Glória a Deus. E aquela mãe, quando abriu a porta, viu a irmã de Moisés, eu creio, que Moisés foi criado no castelo. Olha que maravilha. E Deus foi abençoando a vida de Moisés, né? Cresceu em luxo, cresceu em sabedoria, em ciência. Deus foi provendo tudo ali e foi acrescentando na vida de Moisés aquela maravilha. Porque o inimigo faz assim, o inimigo inventa estratégia para afogar. Eu não sei, talvez aqui, nesse exato momento, tem alguém passando, deixando o rio. Pensa que o rio vai afogar a promessa. Talvez seja na área financeira, talvez seja na área familiar, talvez até mesmo na área espiritual. Mas Deus disse que não vai deixar sua promessa se afogar. Ele trará de volta tudo aquilo que Ele prometeu. Aleluia. E quando eu estava meditando nessa palavra, eu sentia Deus falando tremendamente também. Né? No livro de Eclesiastes diz assim, 11:1, lançai o pão sobre as águas e depois de muitos dias o achará. Aleluia, Deus. Porque aquela mulher colocou em seu coração. Às vezes a gente toma uma atitude, não é que a gente não confia em Deus não, Eliezer. A gente confia em Deus, mas a gente não confia na atitude que a gente toma que Deus mandou fazer. É verdade. A gente confia em Deus, mas não confia na atitude que a gente faz quando Deus manda. Abraão mesmo não foi sacrificar o filho. Ele foi sacrificar o filho. Ele não confiava na atitude dele, mas confiava na palavra que Deus ia falar com ele. Tanto é que quando ele foi matar o filho, aparece um anjo, Moisés, para, porque o Senhor já viu que ele está no seu coração. E a sua promessa continua contigo. Aleluia. E Deus me lembrou também que quase foi a mesma coisa quando os Herodes mandou matar todas as crianças para ver se acertavam matar Jesus. Que aí aparece um anjo e disse para Maria pegar a criança e fugir para o deserto, porque Herodes tentava matar as crianças. E quase que se bateu com a mesma história de Moisés. Né? O inimigo tem tentado muitas vezes, tem lançado muitas vezes palavras que a gente fica
aquela criança. Deus colocou, armou uma estratégia para que aquela mulher colocasse o barro ali, fizesse um cesto, colocasse a criança bem segura. E quando a filha de Faraó pegou, a criança estava com vida, estava chorando. E aí, quando eu fui meditando, eu digo, meu Deus, como Deus é tremendamente, meu Deus, protegeu aquela criança, protegeu a promessa, porque Moisés já sabia, Deus já sabia que Moisés seria um dos dele. Então, não deixou que nenhum mal acontecesse à promessa dele. Né? Como diz na palavra, que diz que Deus escolhe desde o ventre da nossa mãe e nos dá como profeta entre as nações. Aleluia, Deus não vai Deus. deixar sua promessa se afogar, não, meu irmão. Verdade. Aparentemente aquela promessa tinha caído em mãos erradas, quando disse acabou, a hebreia vai matar aquela criança e acabou a vida de Moisés. Então Deus ali disse, não. Eu estou fazendo com que Moisés seja glorificado ali no Egito e volte para a promessa, que era a mãe dele. A mãe dele, quando soube que Moisés estava vivo, imagina só a alegria daquela mãe, vendo a criança voltar com vida, aquela promessa que ela tinha pensado, que tinha perdido tudo, voltasse com vida ali para a mãe da mãe, para a mão dela. Então é isso, eu queria deixar essa mensagem, eu queria que o povo de Deus repetisse comigo e cresce, colocasse em teu coração. O que desceu pelo rio não se perdeu, porque Deus trará de volta todas as promessas que Ele fez. Aleluia, Deus. O tempo já não me dá mais a oportunidade. Eu queria entregar aqui mesmo. Para mim foi gratificante. Eu glorifico a Deus pela oportunidade que o irmão, que não foi a desenho e nem foi a Deus, foi o próprio Deus. Foi o próprio Deus, porque Deus sabe do meu coração, né? E pelo que eu tenho feito aqui, vou até fechar a Bíblia. Não é para destaque, não é para destaque nada, não é para dizer que eu faço. O que eu faço aqui é por simples prazer. Aleluia, Deus. O que eu faço aqui é por simples prazer. Às vezes dá vontade de dizer não, por sendo sincero diante de Deus. Pô, meu Deus, eu estou aqui, poxa, disse não. Quem sabe, aconteceu uma vez aqui, quando o irmão estava em casa, disse, eu não vou para o culto hoje não. Deus armou a estratégia, chamou o irmão lá e disse, eu não vou para o culto não. Daqui a pouco, quando eu cheguei aqui, o som pegou, e o menino tinha me chamado para só olhar o som e botar o som para pegar. Quando eu cheguei ali, o som pegou e disse, Deus quer que eu venha para a casa dele. Botei uma roupa correndo e vim. Então, para que a gente não venha desfalecer na obra do Senhor, vamos meditar e vamos confiar que Deus tem promessa sim. E aquilo que você viu, que o inimigo disse, que desceu pelo rio e se afogou, não se afogou. Está intacta em suas mãos. Em nome do Senhor Jesus, eu agradeço esta rica oportunidade que eu tive nessa noite para glorificar o nome de Deus em nossas vidas. Amém? Aleluia, Deus. Amém. Eu vou pedir ao irmão Eliezer que colocasse um playback para glorificar o nome de Deus adorando. Não sou cantor, eu sou adorador. Aleluia, Que Deus. se possível for, meu irmão, eu também queria que você cantasse assim comigo. Só tem ele aí dele. Pode colocar esse aí. Tanto que eu não sei, não sou cantor, que eu trouxe até uma pequena peça aqui. Quem tá vendo? Quem sabe, por favor, me ajude. Vamos se colocar de pé, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glorificando, dando glórias a Deus, em nome de Jesus, porque Ele é maravilhoso. Glória a Deus. Eu não sei cantar, me ajude, em nome de Jesus.
Jesus na minha vida. Justifica tanta coisa sem saída. É a realidade que eu não posso suportar. Tua presença me Coragem, vacina todo dia. Sem Jesus Cristo eu não sei o que seria. Comigo morto, sem poder me levantar. Não me deixe sozinho, nem por um minuto, por favor. Aleluia, não me essa ele deixe. nunca te deixar. Ele é fiel, ele nunca vai te deixar. A minha alma chora, Ele é justo e grita, implora, não me deixe, Senhor. Aleluia, Deus. só tu entendes. Não me censura, embora eu sei que eu te aborreço. Mas eu te Peço, por favor, meu Deus, esqueça as muitas falhas que cometo contra ti. se for preciso Me exortar, fala comigo, estou ouvindo. Fala comigo, acordado,
Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado Louvado seja Deus. Glória a Deus. Palmas para o Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Maravilha, né, irmãos? Glória a Deus. Verdadeiramente foi Deus. Foi Deus. Quem fala é Deus. É como o próprio Jó diz. Quando a gente acerta é Deus. Se errar é o homem. Se acertar é Deus. Então quem falou verdadeiramente foi Deus. E eu cria dentro de mim que Deus iria usar o gel. Se eu falar que eu não crio, eu não vou estar falando a verdade. Eu criei porque eu senti assim que Deus queria que ele tivesse uma oportunidade. Que louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pregou bem para a glória de Deus, irmão. Deus usou, Deus agraciou, em nome de Jesus. E que você continue assim, irmão. Nunca perca a essência, né? A essência da humildade, né? Porque uma palavra fala, né? Humilhava debaixo da potente mão do Senhor, para que a seu tempo vos exalte. Glória a Jesus. E, meu irmão, quero dizer para você aqui na direção do Espírito, que essa é a primeira. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Levanta, come, bebe, anda, porque longa é a tua caminhada. Eu creio. Enche a tua lamparina de azeite. Não se aparte da palavra. Persiste em ler, em buscar, em meditar, em se aprofundar, para que outras pessoas sejam alimentadas e sejam saciadas. Aleluia, Deus. Em nome de Jesus, creia que o Senhor vai fazer coisas grandes na tua vida. Amém? Ministério da pregação não é uma coisa que a gente consegue através de estudos, não. O Ministério da pregação é uma coisa que a gente recebe dos altos céus. Vem de Deus, por Deus e para Deus. Amém, João? Amém, Deus. Bem, irmãos, glória a Deus. Dá os avisos.